Estamos aqui em mais uma edição do nosso ContecCast. Estamos com vocês aqui com uma pessoa que eu quero que vocês conheçam, o senhor Remy Gorga, um parceiro, um companheiro de longas datas aqui, através de uma coisa que vocês sabem bem, sobre cooperativa de crédito. Vamos falar muito sobre isso hoje com o nosso querido amigo Remy Gorga. Como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês falando sobre uma coisa que faz parte da nossa vida, que é o cooperativismo, em especial as nossas cooperativas de crédito. Então, eu vejo assim, a cooperativa de crédito, falando eu, tá, gente? Cooperativa de crédito é a mola do mundo, né? Hoje eu acho que o país tem que ter um foco, em todas as questões de cooperativismo, porque a união faz a força. Você não acha, Remy? Certamente. Hoje, assim, você falou a mola do mundo, nós temos experiências de cooperativismo de crédito em vários países do mundo que são o sistema de cooperativa de crédito é o mais importante sistema de crédito daquele país. Vou pegar o Crédit Agricole na França, é o principal banco francês, que é um banco cooperativo. O sistema Desjardins no Canadá é um sistema de crédito cooperativo que é um dos mais importantes sistemas de crédito do Canadá. O Rabobank na Holanda, o sistema DGRV na Alemanha. Então, assim, nós temos muitos exemplos no mundo em que o cooperativismo de crédito, as cooperativas de crédito, os bancos cooperativos são os mais importantes sistemas financeiros daqueles países. E no Brasil a gente está assim, em pleno e franco desenvolvimento do nosso cooperativismo de crédito, crescendo muito. Crescendo em índices de 4 a 5 anos, dobra de tamanho as cooperativas de crédito em termos de número de associados, de volume de negócios, de capital, de mobilizado, realmente está crescendo muito. E uma coisa que você falou, a mola propulsora. As cooperativas de crédito hoje são responsáveis por fornecer crédito a produtores rurais, a empresários, microempresários em várias regiões do país. E pela sua capilaridade hoje, as cooperativas de crédito estão em vários municípios que muitos deles nem têm uma agência bancária, digamos, tradicional. Então, eu queria desmistificar isso. As questões de banco e cooperativa. Todo dia a gente, nós sabemos, na nossa ContecCast, que é a nossa Contec aqui, a gente tem vários guarda-chuvas, E um deles é a cooperativa de crédito, os bancários e os securitários. Eu queria saber, queria que você falasse qual é a diferença, porque o bancário, a gente fala assim, todo mundo que é de cooperativa de crédito é dono, E não é banco, é uma cooperativa. Qual é essa diferença que todo mundo insiste em dizer? Perfeito. Bom, cooperativas de crédito são instituições financeiras, mas não são bancos. Existe uma diferença nisso, certo? Então, quando você fala no banco, todas aquelas pessoas que trabalham no banco, nas agências do banco, são funcionários daquele banco. As pessoas que atuam e que trabalham nas cooperativas de crédito são funcionários daquela cooperativa de crédito específica, que é uma instituição financeira. Essas cooperativas de crédito, por meio das suas centrais, que são cooperativas de segundo grau, dois sistemas no Brasil têm os seus próprios bancos, certo? Então, por exemplo, o Sicoob, o sistema Sicoob tem o banco Sicoob, o sistema Sicredi tem o banco Sicredi. Então, as cooperativas são donos do banco. No entanto, as pessoas que trabalham, os colaboradores, os empregados das cooperativas não são empregados do banco, e sim da cooperativa, que não é banco, é uma instituição financeira. Então, essa é a diferença, Essa é a grande diferença. E quando a gente fala assim, eu tenho uma conta no banco Sicoob, eu sou dona, também posso ser taxado como dono do banco, da cooperativa? Se você pensar numa cadeia, você pode dizer que você também é dona do banco. Por quê? Você sendo sócio, você tendo abrindo uma conta, digamos assim, você sendo associado de uma cooperativa de crédito,
você é dono daquela cooperativa, né? Toda a cooperativa é um modelo societário em que as pessoas, seja qual for o tipo de cooperativa, nós temos cooperativa agropecuária, cooperativa de crédito, cooperativa de saúde, cooperativa de transporte, são 7 os segmentos que o cooperativo está estruturado no Brasil. Então, essas pessoas são donas da cooperativa. Então, se as pessoas que são associadas à cooperativa de crédito são donas daquela cooperativa e aquela cooperativa faz parte de uma central que é acionista do banco, então, por conseguinte, né, ela vai chegar a ser dona do banco, mas ela é dona da cooperativa singular, que a gente chama, né, que é a cooperativa de crédito que ele é associado. E você acha que é seguro? A gente fala assim, o Brasil, né, a cooperativa de crédito, é seguro para o nosso país? Extremamente seguro. Nós temos a legislação própria, né, que rege as cooperativas de crédito. A gente tem a LC, que é a Lei Complementar 130, que é de 2009, que foi alterada o ano passado pela Lei Complementar 196, né, que estabelece as regras de funcionamento das cooperativas de crédito no Brasil. As cooperativas de crédito se sujeitam também às regras do Conselho Monetário Nacional, são fiscalizadas pelo Banco Central e elas têm um fundo garantidor, que é o FGCOP, que garante, né, aos associados, se houver algum problema, ele garante aqueles depósitos até um limite do que a pessoa tem na cooperativa. Uma coisa interessante também é a questão de a cooperativa, a gente tem sobras, né? Lá não se fala lucros, né? Exato. Nós temos sobras e essas sobras são passadas para todos os cooperados, né? Isso, que são do banco. Enfim, mas quando você tem uma cooperativa que não está bem das pernas, porque pode acontecer, né? É uma dessas, né? E aí eu vejo que uma dá força e traz ela consigo. Isso aí é uma coisa inovadora, não é? Veja bem, a estruturação hoje do cooperativismo brasileiro, né, nós temos os sistemas, né, que os principais dele, como eu falei, tem o sistema Sicob, o sistema Sicredi, tem o sistema Unicred, o sistema Ailo, são vários, o Cressol, são vários sistemas organizados de cooperativas de crédito no Brasil. Né? Esses, normalmente as cooperativas têm as cooperativas essas singulares, que a gente chama, onde a pessoa se associa, tem a conta, participa dos resultados, como você falou aí, depois eu posso falar um pouquinho mais dessa questão das sobras. Eu quero que você fale. Pois é. E também nós temos as cooperativas de segundo grau, ou seja, as cooperativas se reúnem e criam uma cooperativa das cooperativas, que centraliza toda serviços e gerem a questão dos recursos das cooperativas singulares e fazem a ponte com o banco. Então, quando existe dentro do sistema, por exemplo, uma cooperativa que pode ter alguma dificuldade, porque está dentro do mercado, do sistema financeiro, hoje dificilmente nós temos exemplos de cooperativa que esteja com problema, né? Mas essa central, as cooperativas que fazem parte, elas mesmas têm um sistema de proteção que liga um alerta, né? Tem um controle, tem todo um acompanhamento das cooperativas singulares, né? E aí, por exemplo, tem essa análise que é feita periodicamente das cooperativas, tem vários indicadores que se percebe se a cooperativa pode entrar em alguma dificuldade e existe todo um sistema de proteção para que isso não aconteça. Então, é um sistema muito seguro, né? Dificilmente vai ter algum problema de uma cooperativa entrar em situação... E quando às vezes acontece isso, o que tem acontecido muito? Alguma cooperativa mais estruturada, ela tem uma incorporação daquela outra cooperativa menor. Fortalece as duas. Isso, aí fortalece as duas. Inovadora, muito bacana. Então, e aí, essa questão de incorporou. E aí eu queria que você detalhasse um pouco sobre essas questões das sobras, né? Porque a tendência hoje está sendo fechar agências e o Sicob, o sistema cooperativo está crescendo, né, em agência. E aí você vem falar de sobras. Então, o que leva a essas sobras? Qual é o significado para as pessoas entenderem, né? Que a gente, o mundo cooperativista é sobras. E o bancário em si, né, de banco, são lucros, né? Lucros e dividendos. Isso.
Na verdade, a cooperativa, ela, como eu falei, é um modelo societário diferente. As cooperativas têm um modelo societário diferente. As de crédito, qualquer tipo de cooperativa. Por quê? Ela é constituída por pessoas para prestar serviço às pessoas. Então, as cooperativas de crédito são criadas para prestar serviços de crédito, serviços bancários, né, tudo ligado à questão financeira para aqueles seus associados. Né? Então, vou dar um exemplo assim que acho que é bem tranquilo de se entender. Se nós aqui montarmos uma empresa, né, e essa empresa vai prestar um serviço para a gente e ela vai ter lucro em cima dos seus associados, é inconcebível. Né? Então, o que acontece? Quando a cooperativa de crédito ela opera com o seu associado, ela tem um valor, um spread, uma taxa que ela coloca em cima do serviço que ela presta para pagar os custos dela. Ela, como toda empresa cooperativa, tem os seus custos operacionais. A gente está falando aqui dos empregados, né? Então tem folha de pagamento, se ela aluga um espaço, ela tem que pagar o aluguel, se ela tem o custo de energia. Então tem vários custos, né, de funcionamento daquela cooperativa. Então esse spread, essa taxa que a cooperativa retém, que ela fica do associado, serve para pagar esses custos. Né? Então, porque isso que vem o nome das sobras. Eu retenho e fico com a parte desse recurso para pagar minhas despesas, e normalmente é feito um cálculo para que esse valor cubra e sobre, né, tem uma margem de segurança. Então, esse valor que sobra, por isso o nome vem sobras, não é da cooperativa, é de quem? É do associado. Aí, quando a cooperativa faz o seu balanço anual, que ela fecha o balanço e deu as sobras, né, que é o que normalmente acontece, essa sobra fica à disposição dos associados numa assembleia. Né? E aí, entro até abrindo um parênteses aqui, as cooperativas normalmente têm o quê? Seus conselhos de delegados, porque tem cooperativa com milhares de associados. Então não tem como você fazer uma assembleia e reunir milhares de pessoas. Então tem os delegados que são escolhidos pelos seus associados, que representam os associados na assembleia da cooperativa. E esses delegados, eu sou delegado de uma cooperativa de crédito, Sicob Judiciário, né? Então os delegados se reúnem em assembleia e definem o que vai ser feito com aqueles resultados, por exemplo, com as sobras. Então tem algumas destinações que são obrigatórias. Você pega as sobras, tem lá o fundo de reserva, né, que é para se tiver alguma questão, algum problema, tem um fundo de reserva que a lei determina que seja constituído. Tem um fundo de educacional e social, que também é legal, que é obrigado a fazer. Tá, tirando esses fundos, tirando tudo, as sobras líquidas, os delegados vão discutir, tá, vamos reinvestir na cooperativa, vamos aumentar o nosso fundo de reserva, né? A Assembleia vai definir o que é feito com isso. Tá, vai ser restituído aos associados. De que forma é isso? Nós temos 1.000 associados, vamos dividir isso aí por 1.000. Não é assim. Vai depender da movimentação que o associado teve na cooperativa durante o ano. Que essa é a grande sacada. Eu acho que é proporcional, né? Se eu tiver uma movimentação grande com a cooperativa, eu contribuí mais com o spread, com minhas taxas para constituir as sobras. Se eu tiver uma movimentação menor, eu contribuí menos. Então é proporcional àquela movimentação. E aí o que acontece? Eu recebo na minha conta corrente, né? Está lá, foi aprovado na Assembleia a restituição de sobras e está lá, depois está na minha conta corrente aquela sobra, que num banco normal iria para o dono, para os acionistas, né? Eu quero fazer uma pergunta, eu quero saber você que é correntista de um banco normal, se você já viu alguma vez na sua conta depósito o lucro do banco lá, duvido, na cooperativa de crédito, isso acontece. Isso é verdade. E o que é preciso para se formar uma cooperativa de crédito? Veja bem, hoje, né, a gente tem sistemas consolidados, né, cooperativas estruturadas em quase todos os segmentos, praticamente no Brasil inteiro. Então, hoje, o próprio Banco Central e tem algumas regras que dificultam muito a constituição de novas cooperativas. Né? Porque, primeiro, precisa de um capital muito grande para toda aquela segurança, né, que a gente conversou aqui no início, que a cooperativa tem toda a segurança, então precisa de um capital muito grande.
né, para uma cooperativa criar. Então, ser constituída. Então, hoje, as pessoas já têm cooperativas que ela pode fazer parte. Sistema, como eu falei, sistema Sicredi, sistema Sicobi, sistema Cressol, vários sistemas Unicred, sistemas no Brasil estruturados que a pessoa pode fazer parte de uma cooperativa desses sistemas, né? Então, hoje dificilmente vão surgir novas cooperativas. É verdade. E eu queria, falar com você aí do outro lado. O que é mais me motiva ser, né, de uma cooperativa é a questão da união, é a questão da cumplicidade e da simplicidade que a gente leva para você aí do outro lado. Se a gente colocasse essas intenções, é um banco, uma cooperativa, enfim, o que a gente tem que colocar, eu acho a essência do cooperativismo, é essa humanidade entre as pessoas. Que você coloque na sua vida, mais uma vez, entenda que amar, dividir, reconhecer, admirar é algo positivo para a vida de vocês. O Remy é uma pessoa renomada nesse movimento, né, do cooperativismo, e o que eu mais me encanto é essa diferença, né? Que não são só mais um número, não é mais uma pessoa, não é mais uma conta corrente, e sim são pessoas que, em prol de uma ideia, de um ideal, eles chegaram a alavancar esse monumento, né? Essa capacitação, porque eu fico cada dia mais com o sistema de cooperativismo no nosso país está crescendo. E eu quero agradecer imensamente a sua participação hoje aqui conosco. A gente vai te chamar mais vezes, o Valdir, Valdir, show de bola, Remy. E quero que você fale agora para todos os telespectadores que estão te escutando agora e te vendo, qual é a importância de ser um cooperativista, né? Poxa, aí você levantou a bola muito legal para mim, viu? Porque está no meu sangue, né? Eu me criei numa família cooperativista, eu vim do Rio Grande do Sul, né? E depois me formei em cooperativismo, então minha área profissional de atuação é o cooperativismo. Hoje tenho a honra de presidir a Organização das Cooperativas do Distrito Federal e o SESCOP, que é o nosso Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo aqui no DF. Aproveito aqui para dar informação, né? Esse ano a OCDF completa 50 anos. Então, assim, estamos celebrando o cinquentenário da entidade que representa as cooperativas aqui no DF. Isso muito me honra também de estar presidindo a OCDF nesse momento, né? Componho junto com representantes de outras regiões a diretoria da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. E você falou, o cooperativismo é feito para pessoas, né? Então tem essa relação diferente. Então, quando você, por exemplo, você abre uma conta, você se associa a uma cooperativa de crédito, quando você entra no ambiente da cooperativa, você entra em algo que é seu também. E as pessoas que estão ali para te atender, te veem também de forma diferente, né? Sabe que está ali um associado, que é um dos donos daquele negócio. Então, o cooperativismo, ele traz isso na sua essência, essa questão do humano, né? E isso é muito bacana nesses dias de hoje, nesse momento que a gente precisa muito dessa questão de humanizar mais a nossa vida, as nossas relações, e o cooperativismo, ele traz isso na sua essência, né? Que é o ser humano dentro, né, de um modelo de organização econômica, mas que a figura e a peça fundamental e principal é o ser humano, são as pessoas. É isso, gente. Não precisamos falar mais nada, né? Remy, agradeço de coração a sua presença e espero você aqui mais vezes que for preciso, no nosso ContecCast. Isso aí, meu querido. E vocês aguardem para mais uma semana. Daqui eu e você e o nosso companheiro Remy estamos sempre aqui te esperando no ContecCast. Tchau, tchau.